Eu estudo e mesmo assim não consigo passar em um concurso público. No vídeo de hoje nós vamos delinear essa frase que eu acabei de dizer para vocês. Como fazer para acertar mais questões nas provas de concurso público? Se esse assunto faz sentido para você, eu já quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, ative as notificações, porque os vídeos desse canal vão fazer com que você abra a sua visão sobre o mundo dos concursos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, o grande dilema de hoje em dia, né, que a gente enfrenta é como ser aprovado em concurso, como ter uma quantidade líquida de acertos maior a cada dia, o que fazer para que os nossos acertos eles realmente atinjam ali o mínimo ali para aprovação ou o máximo para aprovação. A gente precisa entender primeiro como é que funciona o mundo dos concursos e se eu estou estudando para o mundo dos concursos. Porque são coisas completamente diferentes. Estudar para uma faculdade, estudar para uma prova de faculdade, estudar para um vestibular, estudar para a escola. São coisas diferentes do mundo dos concursos. E por que eu digo isso? Porque nós temos hoje, né, no mercado diversos cursos, diversas temáticas, diversas formas de ensinar. E isso faz com que às vezes a gente se perca aí no método, na dogmática do que a gente vai fazer para realmente conquistar ali a nossa aprovação, ter mais acerto nas provas, né? Porque no final do dia o que vai valer é o que você marca no gabarito, né? Então se você estuda ali de um certo método, mas chega na hora da prova, o seu gabarito não condiz com aquilo que precisa, você não vai ser aprovado. E aí, no mundo dos concursos, a gente precisa entender o seguinte, né? A sua prova de concurso ela é formada por 20 questões, 30 questões, 40 questões, 100 questões. Então, você precisa marcar o gabarito correto para que você atinja um número de acertos e aí consiga a sua tão sonhada aprovação. E dizendo isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, para que você consiga aumentar o seu número de acertos em questões, você precisa fazer uma coisa que, agora que eu vou falar, eu tenho certeza que você vai falar assim, mas isso é óbvio. Mas o óbvio, às vezes, é o que a gente não faz. Né? Como é que eu vou aumentar o meu número de acertos em questões, estudando ali, para que na hora que chegue na hora da prova, eu tenha um bom gabarito e consiga ser aprovado e nomeado? Você precisa fazer questões, pessoal. Esse é o grande pulo do gato, como a gente chama. E por que eu digo isso? Porque os métodos eles variam. Nós temos videoaulas, nós temos PDF, nós temos leitura de lei. Só que o grande erro que o concurseiro ele comete, né, o concurseiro e a concurseira eles cometem, é não fazer questões. Por quê? A questão é a forma de você treinar para a sua batalha, que é a prova, que é no dia da prova. Né? O treino vai ser muito difícil, mas aí com o treino difícil, o jogo é fácil. Então você precisa fazer questões para poder aumentar o seu nível de acerto. E aí você fica ali, né, mas eu preciso fazer questões, eu faço muitas questões, mas no começo eu erro, né, muita questão que eu faço, erro questão boba, enfim. Bacana, se você está errando, bacana. E aí você vai falar, o Marcos é completamente louco de estar falando se eu estou errando, é bacana. Pessoal, as questões que vocês acertam, geralmente são matérias que já estão fixas no cérebro de vocês. E as questões que vocês erram, geralmente ou é por um descuido, ou é uma questão que você ainda precisa aprimorar ali no estudo. E aí você precisa fazer o que para aumentar o seu nível de acerto nas provas? Refazer essas questões que vocês erram. Por quê? Quando você erra uma questão, eu tenho certeza que você já teve aquela reação, não acredito que eu errei essa questão, não acredito que eu marquei essa questão errada. O seu cérebro ele fixa aquele erro, pessoal. E quando ele fixa o erro, e você vai lá refazer essa questão, ele fixa também a resposta correta. Então, no momento da prova que você chegar com uma questão semelhante ou uma questão igual, você vai bater o olho na questão e vai falar, essa questão aqui eu lembro, porque eu errei ela quando eu estava na preparação e agora eu já lembro qual é a resposta correta. E isso vai fazer com que o seu nível de acerto suba exponencialmente e vai fazer com que você chegue à aprovação. Então, a dica do vídeo de hoje é o seguinte, você precisa fazer muita questão, tá? Muita mesmo, né? Você não pode, por exemplo, estudar a semana inteira conteúdo, videoaula e PDF, e aí eu não estou falando que você não precisa estudar videoaula, não precisa estudar PDF, você precisa sim, se esse é o método que você consegue absorver mais a matéria, estude PDF, estude a videoaula, mas você não pode deixar as questões como segundo plano, abdicar de fazer questão. Por quê? Muitas pessoas procuram lá no Instagram, estudando com o Marcos, aqui no YouTube, e me falam assim, eu estudo aí de segunda a sexta e no sábado eu faço 2 horas de questão. Pessoal,
Está errado, né? Você precisa praticar aquilo que você aprende. E você pratica aquilo que você aprende com questão. Porque na hora da sua prova, o que vai fazer a diferença é a bolinha que você marca no gabarito ali na resposta correta. Então façam muitas questões, né? Faça aí um simulado. Hoje em dia é muito fácil, você acha na internet aí muita questão, né? Sites especializados. Faça aí um simulado específico ali para a área que você está estudando e faça questão, faça questão, faça questão. Se você errou, depois volte lá, faça de novo ali as questões que vocês erraram ali no decorrer dessa preparação, porque isso vai fazer com que você solidifique esse conhecimento no seu cérebro, vai fazer com que você se lembre dessa questão que você errou e no momento da sua prova você vai ter a tranquilidade de acertar. Isso quer dizer que se você voltar, por exemplo, você fez 200 questões e errou 50. Se você voltar lá para refazer essas 50, você vai acertar essas 50 questões? Não, você vai continuar errando algumas. Mas dessas 50 questões, se você acertar, por exemplo, 30, já são 30 questões a mais, além das outras 150, que você memorizou na sua cabeça e que você vai estar preparado e preparada no momento da sua prova. Faça a questão, refaça a mesma questão muitas vezes, porque isso vai solidificar o conhecimento no seu cérebro, vai solidificar o conhecimento na sua mente e vai fazer com que você aumente aí o seu nível de acerto de questões, tá bom? Não há fórmula mágica para aumentar o nível de acerto de questões, a não ser fazer muitas questões, né? Você consegue aumentar esse nível fazendo, refazendo e batendo na mesma tecla. Dessa forma, você vai conseguir solidificar o conteúdo na sua mente e conquistar a sua tão sonhada aprovação, a sua tão sonhada publicação ali, do nome no Diário Oficial. Tenho certeza disso. Se esse vídeo fez sentido para vocês, eu já quero pedir novamente que se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações e venha aqui para o canal, porque os vídeos vão fazer com que você abra a sua visão e abra a sua mente para o mundo dos concursos, tá bom? No vídeo de hoje era somente isso. Até o próximo e tchau.